Emo Generation, Emo Generation. Bom, seguimos aqui de Machu Picchu, para quem tem acompanhado a nossa série sobre oração. E nós temos questão de estar aqui, uma visita que nós estamos fazendo ao Peru. E viemos à cidade de Cusco, e a partir de Cusco, depois de 4 horas de trem, nós alcançamos a cidade religiosa dos Incas, a cidade onde estava a elite religiosa da época, vivia nesse lugar, e que foi, estranhamente, sumiu, desapareceu. Ela não foi dizimada pelos espanhóis, como alguns pensam. Vieram se descobrir Machu Picchu muito depois, por volta de 1911, por um explorador americano que estava tentando conhecer mais da cultura andina e que chegou até Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade construída para a adoração do Deus a quem eles conheciam, o Deus Sol. E a partir de Machu Picchu, muito do misticismo que está aí nos nossos dias vem de Machu Picchu, ou da cultura inca e como outras culturas religiosas da época. E aqui se adorava principalmente o Deus Sol, que era o Deus maior. E interessante que quando a gente começa a conhecer mais da palavra de Deus, a Bíblia diz, né, que um dia o Sol já não vai mais existir, porque a luz de Deus vai brilhar sobre nós. O Sol é a pequena estrela no universo, tão pequena quando comparado com a glória de Deus. E muitas vezes, né, porque nós não sabemos e não conhecemos, estamos adorando a criação ao invés de adorar o Criador. E continuando nossa série sobre oração, o que eu queria deixar hoje é aquilo que é a continuidade da oração modelo que Jesus deixou para nós, onde fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso nós falamos na série anterior, né, nas outras mensagens que a gente deu, e hoje a gente vai prosseguir na oração de Jesus. Lembrando, repassando aí a questão, Pai, porque Jesus diz: olha, agora você não vai orar para um Deus distante, longínquo. A sua oração agora é direcionada a alguém que te vê e te reconhece como filho. É o seu Pai, um Pai celestial, bondoso e misericordioso. Ele diz sobre que estás no céu, Pai nosso, que é o sentido da família, ou seja, que Deus tem outros filhos e juntamente com esses filhos que nós vamos conhecer mais desse Pai maravilhoso. E ele diz que ele está no céu, que mostra a sua grandiosidade, o seu maravilhoso poder. E depois a gente ministrou sobre santificado seja o teu nome, que fala a respeito de uma vida santificada. Nós não atribuímos santidade a Deus. Por mais que nós possamos ficar aqui, seja santo, não significa que Deus vai ficar mais santo porque nós falamos que Ele é santo. Simplesmente santificado o nome de Deus significa que a minha vida vai ser santificada de tal maneira que esse Deus que nós conhecemos vai ser conhecido na nossa vida. Pensando sobre a continuação da oração, nosso ventinho aí, aqui dos Andes, né? Pensando sobre a oração, ele continua: venha a nós o teu reino. E aí ele fala sobre um rei que está sobre nós. Para que exista um reino, existe um rei. Portanto, todas as vezes que nós vamos orar a Deus, vamos falar com Deus, temos que ter a consciência de um Deus que é rei, que é soberano. Qual é a atribuição de um rei? Um Deus soberano. Significa que quando a gente aprendeu com os reis da história, que o rei era aquele que quando dava uma palavra, essa palavra não poderia ser contrariada. Essa palavra não poderia voltar atrás. Portanto, o Deus que nós servimos e oramos a Ele é um Deus que é rei, é soberano e absoluto. Não há nada, nenhum dos seus planos e propósitos pode ser frustrado. Nada do que Deus fez e deseja fazer pode ser contrariado. Aquilo que, conforme Jó diz, né, que os planos de Deus, Deus tem planos a respeito de nós e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando nós adentramos em oração, reconhecendo que Ele é Pai, que Ele é bom, que Ele é poderoso e que Ele é Rei, significa que nós podemos descansar. Descansar na mão de um Deus que, de todo o poder que tem, escolheu nos amar e colocar esse poder a favor de nós como filhos. Talvez você, olhando para as situações e circunstâncias que você pode estar enfrentando na sua vida, imagina que não há como reverter essas situações. Lembramos de um Deus grandioso, que é o Pai que está nos céus, e agora lembramos de um Deus que, quando a sua palavra é dita, não há como ela voltar vazia. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia para Deus. Aquilo que Deus proferiu, aquilo que Deus declarou, aquilo que Deus proclamou, vai se cumprir integralmente. Como eu conheço a palavra de Deus? A grande pergunta que se instala, né, na vida de muitas pessoas, quando a gente está falando sobre oração, de falar com Deus, é: como é que Deus fala comigo? Você quer aprender a falar com Deus? É aprender a conhecer quem Deus é. E a oração vai nos ensinar a ouvir de Deus, principalmente
quando nós oramos a sua palavra, ou seja, quando eu conheço aquilo que está escrito na Bíblia, que vai revelando como Deus pensa, o que Deus quer de mim, a sua direção para a minha vida, o meu futuro, o meu passado. O que Deus faz com o meu passado é perdoar e lançar no poço de esquecimento. Deus decide esquecer o nosso pecado. Quando Deus fala de um Deus soberano, Ele diz que Ele traz planos de paz a respeito de nós e não planos de morte. Ele diz que esse Deus que é rei, esse Deus que determina, está escrito na sua palavra, que quer dizer a mim e a você, tudo que está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é aquilo que Ele quer comunicar ao seu coração e ao meu coração. Nós vamos esperar o vento passar um pouquinho, daqui um pouquinho a gente volta para falar mais sobre a oração. Bom, voltando aqui, nós estamos falando sobre a oração e sobre venha a nós o teu reino, sobre um rei que existe sobre esse reino. Um reino só se estabelece, um reino só subsiste, né? Só permanece quando há um regente absoluto. Quando nós estamos pedindo que venha sobre nós o reino de Deus, nós estamos dizendo: Jesus, eu quero me submeter ao seu reinado. Eu quero ouvir a sua voz e obedecer. Quando um rei dizia uma palavra, ela era cumprida e ninguém se opunha à palavra do rei, mas o servia em obediência sempre. Se eu quero ter uma vida de oração virtuosa, bem realizada, com intimidade com Deus, a primeira coisa que devemos ter também na nossa vida é obediência. Obediência àquilo que já está escrito, àquilo que já está revelado, àquilo que já está dito a nós, sem dúvida nenhuma, que está na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. E ele conclui dizendo: seja feita a sua vontade. Depois nós vamos falar mais sobre a vontade de Deus sendo feita na minha vida. Quando eu digo que Jesus é rei, eu digo que eu quero que a vontade dele seja feita na minha vida. Essa é uma palavra de oração para você, que você possa, nesse momento aí na sua casa, curvar a sua cabeça e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Essa série que nós vamos seguir, e amanhã a gente continua falando mais sobre a oração modelo que Jesus nos ensinou. Daqui um pouquinho, continua aí com mais programa da família. Generation,